Muito boa tarde, gente boa. A Globo Esporte chegando, falando da supremacia do Flamengo para cima do Vasco, que continua, ganhou de novo. 1-0, gol do Carrascal. Gente, o Vasco não vence o Flamengo há quase 3 anos. Nesse tempo aí, 13 jogos, 9 vitórias do Flamengo e 4 empates. E se a gente voltar mais no tempo, essa diferença também impressiona, porque o Vasco foi campeão pela última vez em 2016 e desde 2017 já são 35 clássicos, 20 vitórias do Flamengo, 13 empates e 2 vitórias do Vasco. No jogo de ontem também teve mais um dado impressionante, foram 30 finalizações do Flamengo contra uma do Vasco. Do GB, tá ali, preocupado na tela. Molecada do Flamengo não tinha vencido em 3 jogos, né, no Carioca, estava na lanterna do grupo. Emergência, time principal foi chamado e resolveu a parada contra o Vasco. Esse é Léo Jardim antes do jogo. Uniforme impecável. Corta para Léo Jardim com 10 minutos de jogo, já manchado dos pés à cabeça, maior trabalhador da noite de ontem no Maracanã, sem direito à hora extra. Defendeu Léo Jardim! Primeiro clássico do ano, no Vasco, estava faltando alguém. Nosso menino Ryan vai deixar saudade. Negócio quase fechado para o atacante ir para o Bournemouth da Inglaterra. O Ryan que pediu para não jogar, foi a decisão dele. No Flamengo também estava faltando alguma coisa. A roupa. Cadê a roupa preta da sorte, Felipe Luiz? Então ela foi aposentada junto com a calça e vai ficar guardada na casa. Então acostume-se, torcedor, em 2026, esse será o modelito, camisa marrom e calça bege. A minha esposa aí que fez esse look pro Campeonato Carioca. Mas a maior mudança não foi essa. Depois de 3 jogos com a garotada, elenco principal na área. Ordem do presidente. Ele pediu-nos para mudar o planejamento que tínhamos, por razões institucionais, por a situação em que estava o Flamengo no Carioca. Último no Grupo B, nenhuma vitória em 3 jogos, risco de disputar o quadrangular do rebaixamento. Foi uma conversa, óbvio que não era o que estava planejado, mas por algumas circunstâncias foi decidido isso e a gente só acatou. O resultado é que o Flamengo, que ganhou tudo no ano passado, parece que está com mais fome ainda. O time que estava voltando de férias mandou no jogo. É verdade que a gente controlou a partida a todo momento. A gente também, de certa forma, nos surpreendemos positivamente. Só uma estatística para você ter noção. Foram 30 finalizações do Flamengo contra uma do Vasco. Ok, a do Vasco foi bacana. Paciência na saída de bola. Depois velocidade pela direita. Entre Andrés Gomes, Paulo Henrique e GB, o substituto de Ryan, que mandou raspando a trave. Foi quase, mas foi a única. O resto, minha gente, foi Flamengo em cima. E Léo Jardim sujando a roupa que estava limpinha, com algumas defesas espetaculares. Por culpa exclusiva do goleiro do Vasco, o primeiro tempo terminou empatado. E nem deu tempo para saber se o ritmo seria diferente na etapa final, porque com os 5 minutos, Cauã Barros foi expulso. Ele deu uma pisada proposital na panturrilha do Carrascal. Com um a mais, já viu, né? O Flamengo reativou o modo massacre. Foram 18 finalizações no segundo tempo. Léo Jardim fez 15 defesas no jogo inteiro, eleito melhor da partida. Para isso que eu trabalho, para poder ajudar o clube, ajudar o Vasco. Apesar da grande atuação, uma bola passou por ele. O chute de primeira de Carrascal, no canto, 1-0 Flamengo. Chicotada na cara da bola, é gol do Flamengo. Carrascal de primeira abre o placar. A mudança de planos deu certo. O elenco principal garantiu a primeira vitória do Flamengo no Campeonato Carioca. O time deixou a lanterna do grupo, melhorou as chances de classificação às quartas de final e domingo tem outro clássico pela frente, o Fla-Flu, aqui no Maracanã. Quando foi determinado que a gente estaria nesse clássico hoje, o grupo esteve presente, conseguimos vencer um clássico onde ninguém está nas suas melhores condições. Diante de 50 mil pessoas, o Flamengo apresentou o cartão de visitas da temporada e mandou um recado para geral. É só o começo.
Não me impressiona porque eu já conheço os jogadores, já sei da forma que eles têm de lidar, a ambição que esses jogadores têm, de jogar, de performar, de se divertir dentro do campo. Já tem um tempo que a gente sabe que Flamengo e Lucas Paquetá estão tentando se acertar. Dessa vez, o Flamengo fez uma proposta oficial ao West Ham da Inglaterra, que é o time do Paquetá, 218 milhões de reais fixos, mais 31 milhões em bônus. Antes do jogo contra o Vasco, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, falou sobre essa negociação. O principal entrave é financeiro, estamos a falar de verbas muito altas. É verdade que já baixámos essas verbas significativamente e há uma terceira parte que não está muito convencida em vender o Paquetá. Temos tido avanços significativos nessa questão. Agora, dizer que é uma operação muito difícil, uma operação, quando eu digo muito difícil, porque estamos a falar de valores e de jogadores de um patamar muito grande. Diniz insatisfeito e o Felipe Luiz falando então em um jogo quase perfeito do rubro-negro. Rafa, vamos lá, hein? A gente viu que logo no início do jogo, com 2-3 minutos, teve aquela jogada pela esquerda com o Andrés Gomes, mas depois só deu o Flamengo e mais de 30 finalizações em cima do gol do Leonardo Jardim, Rafa. Exatamente, Bruno, Mari e Donk. Na verdade, muita gente está falando da expulsão, né, do Barros no início do segundo tempo com 5 minutos, mas no primeiro tempo o Flamengo já foi soberano, tinha terminado a etapa inicial com 13-1 em finalizações contra o Vasco da Gama. O Léo Jardim tinha feito pelo menos 2 grandes defesas na etapa inicial, portanto o Flamengo já merecia vencer o jogo quando estavam 11-11. Resultado muito importante para as pretensões do Flamengo no Campeonato Carioca. O time saiu da lanterna para a terceira colocação na chave B, ruim para o Vasco, a primeira derrota no ano, mais uma para um adversário que não vence há 13 partidas, ou quase 3 anos, e agora se mantém na condição de terceiro colocado da chave com 4 pontos, mas precisa reagir na próxima rodada. Os dois times voltam a campo no próximo domingo. O Flamengo tem o clássico Fla-Flu às 6 horas no Maracanã, e o Vasco tem o Boa Vista em Bacaxá às 8h30 da noite. Noticiário extracampo envolvendo os dois clubes, informações que importam ao torcedor. Faz uma semana hoje que nós não temos atualizações da novela envolvendo Lucas Paquetá. A última informação foi que o jogador conversou com o staff do West Ham na semana passada, conversou com o técnico Nuno Espírito Santo, acertou a sua volta ao Flamengo. Os clubes teriam chegado a um acordo em relação à questão financeira, algo em torno de 40 milhões de euros, mas a divergência está no momento em que o Paquetá voltará para o Flamengo. O rubro-negro quer o jogador de imediato, enquanto que o clube inglês só quer liberá-lo a partir do mês de maio, quando termina a temporada europeia. Não tivemos nenhuma evolução, mas é uma negociação que está muito bem encaminhada, faltando esse ajuste para que o Paquetá seja anunciado como atleta do Flamengo, e com a chegada dele, o Flamengo, em tese, fecha a janela desta fase do mês de janeiro e só vai pensar em contratações, se for o caso, no meio do ano. Importante salientar que o Felipe Luiz vai manter o elenco principal daqui por diante. Significa dizer que contra o Fluminense, o Flamengo terá novamente o seu elenco profissional enxertado por alguns garotos. Ontem, por exemplo, contra o Vasco, 8 jogadores da base foram relacionados. Pode ser que haja um rodízio envolvendo o Fla-Flu, e alguns jogadores, esses sim, estão afastados, sem condições de jogo ainda. Casos do Jorginho, do Rascaeta, do Saúl, do De La Cruz e também do Danilo. Porque aí, Rafa, é normal que o clube planeje assim, vamos começar o campeonato com o Sub-20 ou com um time, né, mais alternativo. De repente o tempo vai passando e o resultado não é aquele que você espera. Olha, a gente quer disputar o título, a gente precisa também conquistar o Campeonato Carioca, então vamos ver por onde a gente vai. Me parece que é absolutamente normal que isso aconteça e deve acontecer em qualquer clube. Exatamente, não só no Flamengo, acho que em todos os lugares isso aconteceria a mesma coisa. Desde que o Felipe Luiz assumiu o Flamengo, ele ganhou todos os títulos possíveis, menos Mundial e Intercontinental, né? Ele já assumiu o Flamengo sendo campeão da Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Taça Guanabara, as taças que são disputadas na fase intermediária lá do próprio Intercontinental. Então, assim, o Felipe Luiz já chega sendo vencedor como técnico, tanto quanto foi como jogador. Aliás, proporcionalmente falando, o Felipe Luiz já é mais
mais vencedor como treinador do Flamengo do que foi como jogador, não só no Flamengo, como também nos outros clubes, Atlético de Madrid, da própria seleção brasileira. Se você fizer aquele cálculo, né, da quantidade de anos em que o sujeito atua naquela função e correlacionar com os títulos, proporcionalmente o Filipe Luís já é um técnico muito mais vencedor do que já foi e muito como jogador. Então, assim, é óbvio que é natural que aconteça esse tipo de ajuste. Não tem nenhum fantasma, nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada de outro mundo. Vamos tentar fazer aqui o raciocínio contrário, Bruno, Mari, Donk. Supondo que o BAP não chamasse o Boto e o Filipe Luís para essa conversa e o Flamengo mantivesse o seu planejamento inicial, colocasse a garotada ontem contra o Vasco, perdesse o clássico de ontem e de repente não ganhasse o Fla-Flu do próximo domingo e chegasse para a última rodada contra o Sampaio Corrêa, precisando vencer para talvez com uma combinação de resultados não disputar o quadrangular contra o rebaixamento. Não seria trágico institucionalmente? Seria. E acho que a principal missão de um presidente é zelar pela imagem da instituição, do clube. Então acho que o BAP fez o papel dele, acho que o Filipe Luís entendeu muito bem. O Filipe dá show em entrevista coletiva. A cada 10 respostas dele, eu concordo com 9, seguramente. Para não falar 9,5. Dá uma escorregada ou outra, o que é normal, ninguém é perfeito, nós não somos, o Filipe Luís não será. Mas ele é fantástico se posicionando, ele tem uma ótima retórica, muita base, muita segurança para sustentar os seus pontos de vista. E ele foi mais uma vez muito feliz na coletiva quando falou sobre esse assunto ontem, após o jogo. Então tá tudo normal. A única coisa que não é normal nessa história toda, na minha modesta opinião, é o Boto ficar na dele, viu, Bruno? Porque o Boto seria o cara justamente quem faz essa ligação entre o que é o futebol e o papel institucional. Exatamente. E é quem tem a experiência para entender qual seria o melhor caminho. E, segundo a informação do Rafa, ele ficou em cima do muro. Ficou em cima do muro. E de fato ele poderia ter... Como disse Ana Paula Renault, quem fica em cima do muro toma tiro dos dois lados. Entendeu? Cala a boca, menina! Guarda isso pra você, viu? Não é, viu, Rafa? Essa aí você pode usar também. Ainda bem que eu não sou essa pessoa. Sim. Pode usar. Não, porque ele ficou ali no meio. Aí o Felipe falou assim, não, a decisão do clube é essa, então ele tem que seguir. Mas aí parece algo natural, mas, por exemplo, o Sampaoli ontem falou que no Atlético não foi bem assim. Porque questionaram pro Sampaoli qual é a ideia. Então ele falou, não, o time sou eu que escolho. Tem um direcionamento da diretoria, né? Se vem de cima. Não, o Atlético ele parece bem mais desconectado entre os setores ali, né, do departamento. O Flamengo não. Você acha que no São Paulo, por exemplo, tem essa relação assim? Ainda mais agora, com todos os problemas que estão tendo. Eu acho que o Sampaoli só trabalha em lugar em que dão pra ele a chave do clube. Então, qualquer outro lugar que ele vai trabalhar sem a chave do clube, ele não trabalha. E aí aquilo, você contrata o sujeito, você contrata com os ônus e com os bônus. O problema é que os bônus não aparecem há alguns anos, né? Então, exato. E o Felipe, ele acaba tendo mais tranquilidade para tomar essas decisões e, ao mesmo tempo, como ele falou ontem, toda decisão que ele toma, ele corre um risco. Ele sabe que colocando os titulares nesse momento da temporada, talvez tenha um risco mais para frente. A cobrança viria também se Sub-20 disputando o Campeonato Carioca, mesmo não rebaixado, enfim, e aí a Supercopa não vem com os profissionais. Ou já estreia no Campeonato Brasileiro com derrota. Guardou para isso. Isso. Então, assim, tirar peso dos dois lados também, né? Você tira dos garotos, você tira do profissional. O Felipe ontem, Rafa, também falou sobre a renovação de contrato dele, porque ontem pela primeira vez ele aparece no ano para dirigir o time, também dar uma entrevista coletiva, e ele foi questionado sobre aquele assunto que chegou a ser uma novela no final do ano passado. Vamos ver. Como eu falei, ano passado eu queria ficar, o Flamengo queria que eu ficasse, e pelo que eu entendi também, a torcida também queria que eu ficasse. Então, o interesse estava aí todo, né? Não somos pessoas fáceis, eu não sou uma pessoa fácil, o BAP também não é, o Boto também não é, os empresários também não são, isso leva tempo, mas nesse processo todo saiu da linha. Treinadores ou jogadores que querem tomar decisões, não pode ser ou mercenário ou chutado pela porta dos fundos. Você não pode ter essas duas saídas. Então, acho que primeiro tem que esperar, acabar, e aí as pessoas poderem declarar o que aconteceu. Mas esse pré-julgamento realmente me machucou muito, me deixou muito triste com tudo o que aconteceu. Mas eu acredito que foi o melhor para todos. Eu estou onde eu queria estar, como eu sempre falei para vocês, não minto nunca que eu sento aqui. E estou muito feliz por estar mais uma vez sentado nessa cadeira, colocando tudo que eu fiz em jogo até agora, e com novos desafios e com uma energia renovada.
Só na entrevista não ficou claro se ele ficou chateado, se foi com alguém da imprensa, se foi com torcedor. Parte do torcedor também não... Se foi com rede social. Você sabe, Rafa, o que incomodou o Felipe? Não sei. E tentei descobrir hoje e não consegui. Mas assim, eu tenho a sensação que é uma espécie de mistura de imprensa e rede social. Informações, na verdade não, avaliações externas, não do Flamengo. Não fiquei com a sensação de que ele se dirigiu a alguém do clube. É porque enquanto aquele processo se desenvolvia, desde o final do ano, quando terminou o Campeonato Brasileiro para o Flamengo e foi lá para o Intercontinental, e já se falava sobre a renovação de contrato, ainda com o Flamengo tendo jogo para fazer pela Copa Intercontinental, e passada a partida contra o Paris Saint-Germain, no dia seguinte já se falou muito sobre isso, aí você tem que analisar cronologicamente. O jogo com o Paris Saint-Germain foi no dia 17 de dezembro. Do dia 18 ao dia 29, que foi a data em que o Flamengo anunciou oficialmente a renovação de contrato do Felipe Luiz, foram 11 dias em que se falou disso todo dia. E eu sei que durante aquele período, todos nós sabemos, muita gente chamou o Felipe Luiz de mercenário. E aí a discussão ela versa sobre retórica. Será que é correto, de fato, chamar de mercenário alguém que ganhava tão pouco em comparação ao que outros colegas da mesma função e da mesma divisão ganhavam no Brasil? Será que é correto chamar de mercenário alguém que quisesse uma equiparação salarial com o que se paga no mercado do qual ele faz parte? Eu acho incorreto. Então, assim, mas muita gente achou que ele deveria facilitar a vida do Flamengo, depois que o BAP deu aquela explicação para conselheiros. Então, assim, eu acho que é uma coisa que tem mais fundo externo do que interno, mas pode ser interno também. Não tem como cacifar isso não, Bruno. Porque eu lembro que a gente comentou aqui na época, e até fazendo uma comparação, o salário do Felipe era o mesmo salário ou equivalente ao do Guanais no Mirassol. E que na época em que o Felipe Luiz é promovido a treinador, faz sentido, porque ele era o treinador da base. Mas depois de ter conquistado tudo o que conquistou, era justo que ele tivesse o salário reajustado. Então, para mim, não me pareceu que, né, pelo que a gente sabe, o Felipe não pediu nada demais. E ainda mais, assim, um cara que tem prestígio lá fora, que foi procurado por outras equipes ao longo do ano. Então, assim, é algo que faz sentido, se senta numa mesa de discussão. Claro. E eu acho importante trazer à tona essa declaração, até o que o Felipe Luiz, porque muitas vezes, num caso como esse, a gente tende a falar, não, mas aí é isolado, seja da imprensa, seja torcedor, rede social, é uma coisa que a gente tem que lidar. Quando não deveria lidar. Não dá para se naturalizar ofensas ou coisas que se ofende a honra de uma pessoa, por mais que seja manifestação de torcedor, de rede social, para mim não dá para naturalizar. E acho que a gente, digo como sociedade, não estou falando a gente como imprensa ou como torcedor ou tudo mais, se naturaliza um monte de coisa assim de ridicularização de jogador por conta de uma má fase ou de alguém que está negociando. É o trabalho dele, ele está valorizado, ele tem o direito, ele está negociando ali, faz parte do processo. Então acho que também se naturaliza muitas vezes, por mais que sejam exemplos, casos pontuais, isolados, mas não deveria passar batida. Não, é do futebol. Nem são mais tão pontuais, isolados. Exato. Então, assim, acho que é importante ele trazer à tona também para a gente refletir o quanto que vai muito de, não, a insatisfação do torcedor, ou que é ofensa, na verdade, e você está atacando a honra de uma pessoa.